Ótimo, muito bom. Tá conseguindo me ouvir, pastor? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo também. Ah, bacana. Tá todo mundo... Se você que está nos ouvindo aí na live, dê um retorno para nós se a conexão tá bacana. Vai mandando esse retorno para nós aí. Lembrando que você que é da nossa igreja aqui de Ubá, nós temos a nossa live do culto de oração, vai ser na quinta-feira, essa semana especialmente, tá bom? Bom, acho que a gente pode dar início aí, né, pastor André, ao nosso bate-papo. Muito bom ter você aqui com a gente, para a gente poder dialogar sobre esse tema tão importante, né, para a nossa vida. E o assunto mais falado hoje, tanto nas redes sociais, assunto mais falado até mesmo quando a gente se encontra como irmãos e como família, é a questão do coronavírus, né? Isso tomou uma proporção muito grande e todo mundo tem compartilhado algo, tem falado. E isso também resulta muito na disseminação de notícias falsas, de fake news, na disseminação também de teologias, né, e propostas que de fato não contribuem com aquilo que é verdade, né, e não somam com aquilo que deveriam somar. E o que me inquietou a gente realizar esse bate-papo foi justamente algumas postagens que eu vi, né, afirmando e trazendo uma perspectiva de que o coronavírus, por exemplo, seria um juízo de Deus sobre a nação e sobre isso, né? E o coronavírus seria esse castigo de Deus sobre a nação. E aí eu resgatando um pouquinho, né, a história ao longo desses últimos anos que a gente viveu, isso não só acontece agora, mas como aconteceu também quando teve aquela crise do H1N1, houve também essa mesma disseminação, né, de que o H1N1 era o juízo de Deus sobre a nação. Também quando teve esse conflito na Palestina e Israel, também muitas pessoas usaram até textos bíblicos fora de contexto para poder justificar essa demanda, né, justificar aquilo que estava acontecendo. E aí é um grande perigo, né, de usar um texto bíblico sem fazer a sua análise social, análise do texto, né, de forma geral. Então, esses textos aí acabam trazendo uma interpretação muito ruim para a gente, né? E aí a grande questão é, pastor André, então, pastor André, né, para quem está nos ouvindo, ele é pastor da Igreja Metodista Central em Santos Dumont, bacharel em Teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, mestre e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. Pastor André, então a pergunta que não quer calar, né? O coronavírus é o juízo de Deus, né, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação? Já começou bem, hein? Já começou com a pergunta de $1 milhão já. É verdade, né? Antes de a gente responder essa pergunta, né, o Douglas, propriamente dito, queria também agradecer aí pelo convite que você me fez para a gente estar aqui junto hoje. Acho que esse momento, como todos os outros momentos da vida, né, a gente poder dialogar e conversar, compartilhar ideias, experiências, eu acho que é o que pode trazer um pouco de paz, de lucidez para esse processo, né? A gente tem visto aí não só uma grande disseminação de fake news, de notícias falsas aí que tem circulado, mas nesse caso do coronavírus também tem uma poluição muito grande do número de informações, né? Então, assim, a gente vê nos grupos de WhatsApp que o pessoal fica mandando coisa o dia inteiro, né? Então, assim, cada grupo é 30, 40 notícias por dia e você não consegue nem acompanhar de tanta notícia, né? A gente acaba encontrando essa dificuldade aí até para poder se atualizar e, no fim das contas, também saber o que é verdadeiro, saber o que é falso, saber o que é relevante e o que não é, né? Então, é um momento realmente muito complicado no âmbito da saúde, mas também muito complicado no mundo das informações, né? Sim, sim. E eu acho que a gente poder dialogar e conversar um pouco sobre isso também, né? A partir da nossa perspectiva teológica, que é a nossa formação. Para quem não sabe,
eu e o pastor Douglas, nós somos contemporâneos aí da Faculdade de Teologia, fomos vizinhos de quarto, não é isso? Aham. Morava de parede, né? E teve vez, inclusive, que eu coloquei o colchão do pastor Douglas em cima do telhado, né? Verdade, verdade. A gente poder usar um pouco aí da nossa formação teológica para poder trazer um pouco de lucidez sobre isso, justamente porque tem muita gente já fazendo terrorismo e trazendo essa perspectiva apocalíptica em cima dessa questão que eu não acredito ser o caso, né? Sim. Eu estava até esses dias brincando aqui, conversando aqui com a Laís, né, dizendo que o crente ele não pode ver um problema social que ele já corre querendo falar que é o apocalipse, né? Sim, é. Então o H1N1 era o apocalipse, era sinal do fim dos tempos. A gente vê lá rumor de guerra, aí já vai lá, corre para a Bíblia. A Bíblia falou que ia ter guerra, né? Mas a guerra tem aí desde que o mundo é mundo, né? E problema social, problema de saúde tem desde que o mundo é mundo. Aí vê o casal homossexual na rua, é um apocalipse, né? É tudo sinal do fim dos tempos. Então qualquer coisa que acontece, que assusta um pouco, né? Que traz um pouco de inquietação para o coração, o crente já corre para poder fazer essa leitura apocalíptica, né? De que isso também tem muito a ver com a... Como é que é? Oi? Eu acho que isso tem muito a ver com uma teologia moral que a gente deixou impregnar na nossa vida, né? É uma teologia, né, que até anotei aqui, né? Uma teologia de causa e efeito, né? Você realizou, agora vem um efeito disso, né? Isso é consequência do pecado, né? Esses dias eu até vi na internet uma grande questão assim, não, coronavírus, ele, só te interrompendo, mas eu achei que isso tem a ver com o que você compartilhou. O coronavírus é resultado da blasfêmia da Escola da Mangueira desfilando no carnaval. Agora Deus está pesando a mão sobre o Brasil e sobre a nação por causa disso, né? Uma teologia moral que coloca a nossa fé simplesmente num Deus que é monoteísta, e essa fé monoteísta tem muito mais a ver com a privatização da minha experiência religiosa, né? Então eu começo a ditar aquilo que é certo ou errado a partir da minha experiência. É como se eu estivesse transformando a minha experiência numa doutrina religiosa, né? E isso faz com que eu enxergue as outras coisas, as demais coisas dessa forma, quando na verdade não está ligado em si um fato no outro, né? De que esses problemas sociais que acontecem, e aí eu não quero entrar no mérito aqui, a nossa discussão não é se o desfile foi certo ou não, mas a gente não pode associar o que nós estamos vivendo hoje como um castigo de Deus também por causa do pecado. Eu sempre tenho dito, né? É hora da gente dizer e reafirmar a palavra de Deus que diz: onde, né, abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então, se o pecado abundou em alguma dessas circunstâncias, a graça ela vai superabundar também, né? A partir de onde abundou o pecado, de onde a gente está vendo essa questão do pecado. E eu acho que esse tipo de interpretação teológica, ele diz também muito sobre a compreensão que a gente tem a respeito de Deus, né? Porque Sim. Você dizer que Deus, né, ele está, de certa forma, não é nem fazendo justiça, mas que ele estaria se vingando, né, porque fizeram chacota com o nome dele, ou fizeram piada, ou falaram algo a respeito dele que não deveriam ter falado, né? Dizer que Deus ele está trazendo uma retaliação por causa de algo que fizeram contra ele, né? É enxergar Deus como se ele fosse um menino mimado que não aceita ser contrariado, né? Sim. Então, assim, é uma visão muito deturpada de Deus, né? De que Deus, na verdade, ele teria um problema de insegurança latente na sua personalidade, e se ele é questionado, ou se dizem algo a respeito dele, ou se fazem chacota com o nome dele, ele vem logo se apressando para poder mandar um raio na cabeça, ou castigar com alguma peste, né? Sim. E isso traz essa visão muito deturpada de Deus, que definitivamente não é o Deus da Bíblia Sagrada e não é o Deus do cristianismo, né? Ou pelo menos não deveria ser, né? Não deveria ser, né? O que o Jorge está falando ali, né? O pastor Jorge Paradella.
né? É o Deus da teologia da música Sabor de Mel, né? A minha vitória hoje tem sabor de mel. Então, essa teologia da vingança, né, que, vamos dizer, que impera no nosso meio, né? E aí a gente esquece de que a gente está vivendo nesse tempo de graça, né? É a mesma coisa a gente pegar, por exemplo, uma mãe que acabou de ter um filho com um problema sério de saúde, né? E aí dizer para essa mãe, assim, olha, não, o seu filho, o resultado disso é o juízo de Deus sobre o seu filho, né? É juízo de Deus sobre a sua vida, agora você está pagando por isso, né? E aí a gente tem que sempre se lembrar, né, de que, eu gosto muito do exemplo lá de Sodoma, né? Quando Deus foi destruir a cidade, por que Deus não destruiu a cidade? Porque ele viu que Ló estava na cidade. Então ele não poderia destruir a cidade, porque ali havia um justo. Então, se vai haver o juízo de Deus sobre a nossa vida, esse dia não chegou. Esse não é o momento. E esse agora, o que a gente está vivendo hoje, não é o presente juízo de Deus. Porque assim como foi lá em Sodoma, ele não poderia destruir a cidade porque havia um justo, né? E nós estamos aqui. Deus nos enviou nessa terra como ministros da reconciliação, né? Então, a gente está aqui para dizer para todo mundo, olha, volte para casa que Deus está te esperando, né? Reconcilia a sua vida e vem pregar as boas novas. E quando eu digo, né, olha, isso aconteceu, é porque Deus está pesando a mão sobre a sua vida, Deus está pesando a mão sobre você, não tem aí graça, não tem boas novas, tem juízo, né? E Deus chamou a gente para pregar as boas novas, não o juízo. Definitivamente é isso, né? E como eu disse, né, eu acho que isso diz muito sobre a visão que a gente tem de Deus, né? E mesmo quando nós vemos lá na Bíblia Sagrada que Deus pesou a mão sobre determinado lugar, a gente vê que tem sempre um contexto social e político para Deus ter pesado a mão, né? No caso do Egito, era o problema da escravidão sobre o povo judeu. Diz o texto bíblico que o faraó, que não conhecia a Deus e que não conhecia José e a história de José, que ele então passou a escravizar o povo judeu, né? E, por exemplo, a gente pega um outro exemplo aí, que é a questão de Sodoma e Gomorra. À luz do texto bíblico, a gente percebe que Sodoma e Gomorra eles tinham como política da cidade o estupro daquele que era estrangeiro, né? E aí Deus, então, decide destruir a cidade de Sodoma e Gomorra pela sua atitude de estupro e de humilhação com aquele que era estrangeiro. Então, assim, mesmo no contexto da Bíblia Sagrada, toda vez que Deus ele pesa a mão sobre um determinado lugar, há aí um contexto sociopolítico, né? Não é só porque Deus está mandando um castigo para quem escarneceu dele ou para quem fez piada com o nome dele, né? Porque Deus a gente vê Deus dessa forma e enxergar Deus... Né? Como é que é? Deus não está brincando de bem me quer, mal me quer, né? Deus não acordou hoje com a Margarida e bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me exatamente. Quer. A gente não deve fazer esse tipo de pergunta, né? Será que hoje Deus acordou de bom humor ou de mau humor, né? Esse tipo de pergunta não é o tipo de pergunta que cabe para Deus, né? Não é o tipo de pergunta que a gente faz para Deus. Até porque na nossa fé cristã a gente crê que Deus ele tem não só uma estabilidade emocional, como ele é a fonte da estabilidade, né? Então, se ele é a fonte, aquilo que nos traz paz, aquilo que nos permite enxergar um horizonte no meio da crise, da angústia, da tribulação, como é que Deus se deixaria ser abalado por alguém que escarneceu dele, né? A gente vê muito isso, por exemplo, também no caso dos Beatles, né? Eu lembro que tempos atrás disseram, né, pra gente aí, que Deus tinha matado o John Lennon porque disse que os Beatles seriam mais famosos que Jesus, né? Esse tipo de teologia de uma interpretação da personalidade de Deus que é uma interpretação deturpada, né? Como se Deus ele tivesse os problemas emocionais e os problemas de caráter que nós, seres humanos, temos. Como se Deus fosse inseguro com a sua própria natureza, como se nós fôssemos inseguros, como nós somos inseguros com a nossa própria natureza, né? Então é o tipo de leitura sobre a personalidade de Deus que não cabe, né? Eu acho que isso aí não ajuda em nada, pelo contrário, isso acaba destruindo aquilo que é a verdadeira imagem de Deus, né?
Eu, inclusive, costumo dizer que eu tenho dúvida se existe ateu, né? Se existe quem não acredita em Deus ou se existem pessoas que não acreditam na caricatura que eles fizeram sobre Deus, né? Porque Sim. A gente vê que, na grande maioria das vezes, as pessoas que dizem ser ateias, que dizem não acreditar na existência de um Deus, né? Elas o fazem porque muitas vezes não veem coerência naquilo que os cristãos pregam e na forma como eles agem, né? Sim. Então a gente deve evitar ao máximo possível esse tipo de leitura deturpada de Deus, como se Deus tivesse os nossos problemas emocionais e problemas de caráter. E até mesmo como, acho aquilo que eu compartilhei, isso é muito importante, né? Porque o fato da gente privatizar muito aquilo que a gente tem como experiência de fé, né? Isso faz a gente pensar e entender Deus apenas de uma maneira só, né? De entender a experiência religiosa como uma maneira e uma verdade só. É claro que hoje, nós, principalmente como metodistas, a gente tem uma linha, nós temos alguns princípios, mas a gente precisa pensar em Deus, né, e no reino como algo que transcende a nossa própria espiritualidade e que vai além das nossas estruturas, né? Vai além daquilo que a gente possa julgar como certo ou errado. Né? Então a gente não pode também privatizar aquilo que Deus pensa a respeito da humanidade, aquilo que o Senhor pensa a respeito da nossa sociedade. E não confundir, né, essa questão dos problemas sociais que estão aí. A grande questão dos problemas sociais que a gente tem enfrentado, né, que é presente nessa questão das calamidades, né? Olha só quantas calamidades a gente vem enfrentando durante esse tempo, né? Aqui em Ubá, recentemente, nós tivemos 2 enchentes, não só em Ubá, mas nas cidades vizinhas aqui também, a gente experimentou muito isso, né? E elas são, de fato, produzidas, né, pelo homem. E, às vezes, pelo nosso próprio egoísmo, de aquela velha síndrome da Torre de Babel, né? A gente decide usar a terra como nosso quintal e fazer aquilo que a gente acha bem o melhor, né? E aí, uma coisa interessante, tá passando na Netflix uma série que chama Pandemia. E aí, a minha esposa começou a assistir esses dias, eu não assisti, mas eu vi apenas alguns trechos, e aí logo eu já percebi, né? Lá, quando eles estavam descobrindo H1N1, eles já tinham previsão desse novo vírus que viria, né? E aí, mostrando todo aquele contexto, é claro e é perceptível ver que isso começou através de algo que foi gerado ali, né? Pelo próprio homem, e a gente hoje está como consequência disso. E a soberania de Deus está aí, né? Em permitir que a natureza, que a vida reaja àquilo que o homem gera, né? Da forma talvez natural. Exatamente. A gente precisa sempre lembrar, em primeiro lugar, que as leis da natureza, as leis que regem o mundo, né, elas foram estabelecidas pelo próprio Deus, né? Então Deus estabeleceu que teria sol e que teria lua, que teria dia, que teria noite, né? Que a chuva Sim. cairia do céu, que existiria a lei da gravidade, a lei da ação e reação. Todas essas leis, elas foram leis estabelecidas por Deus, né? Que o vírus se disseminaria pelo ar, né, que seria contagiante. Aí já entra num outro problema teológico, que é da interpretação da queda do ser humano, né? Mas a gente não vai entrar nisso hoje, não. Sim, mas, assim, sim. Todas essas regras, essas leis da natureza, a gente precisa lembrar que foi o próprio Deus quem as estabeleceu, né? E se Deus estabeleceu as leis da natureza, é para que o mundo siga o seu curso de forma natural, né? É por isso que a gente chama de milagre justamente aquilo que excede em algum momento específico, pontual na história, as leis da natureza, né? Mas o milagre, ele não é a regra, ele é a exceção da regra, né? O milagre ele não acontece em todo tempo, a toda hora, em todo lugar, né? Ele é a exceção da regra, é um momento pontual em que Deus ele interfere nas leis que ele próprio criou e que ele próprio instituiu, né? Sim, sim. E o milagre, seja ele, né, pro bem, ou seja ele catastrófico, Deus inventou o coronavírus para poder castigar alguém, né? Isso vai contra o princípio das leis que o próprio Deus estabeleceu.
A Débora, minha evangelista aqui, inclusive falou agora há pouco aqui, que se Deus fosse se vingar de nós, a gente aqui, né? E eu acho que é exatamente isso, né? Se Deus fosse se vingar ou fosse castigar alguém, já não tinha mais ninguém aqui na Terra, né? É isso aí, igual a Leleia está falando, né? Acho que a Leleia mesmo é de Santos Dumont, né? Somos mordomos, Deus ensinou, mas a gente não está obedecendo, né? Acho que isso é fato, né? E aí tem algumas perguntas, pastor André. Você prefere explanar mais um pouco o tema ou pode colocar as perguntas para a gente ir dialogando? Não, pode colocando as perguntas aí, a gente vai conversando. Então, vamos lá, né? Aí depois a gente volta às perguntas. Mas que eu estou vendo aqui agora, tem umas 3 perguntas e a gente vai falando, né? Vamos lá, o pastor Sérgio, da Igreja Metodista de Alegre, pergunta para a gente, né? Olha, para definir a justiça definir juízo, soberania e a graça, né? De Deus nesse contexto aí, se eu entendi certo a pergunta, né? Então, acho que vou tentar falar um pouquinho aqui que eu anotei, e aí o pastor André pode complementar aí, né, sobre essa questão aí da justiça de Deus, né? Eu gosto muito de um texto que diz, né, ele vai dizer isso lá em Isaías 61, que ele vai falar assim, né, eu vim para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. E aí depois Jesus, né, ele vai entrar ali na sinagoga e ele repete esse mesmo texto. Mas se a gente parar para analisar, esse texto, quando Jesus ele repete, ele não fala o dia da vingança, ele fala para proclamar o ano aceitável do Senhor e para por ali. E aí por quê? Porque Isaías está remetendo ao tempo da lei, né? E Lucas remetendo ali o tempo da graça, né? A algo novo que Deus está fazendo. Então, o ano aceitável do Senhor é isso que nós estamos vivendo, é o período da graça, a nova aliança, né? E aí, esse dia do juízo vai ser quando o Senhor vier, né? Quando o Senhor vier que ele vai estabelecer o juízo, que a gente chama de a experiência do arrebatamento, né? Mas, enquanto isso, a gente não está experimentando esse juízo de Deus, porque talvez, por exemplo, se acontecesse assim, o coronavírus é só para quem está em pecado, aí talvez eu acreditaria que é para 5 pessoas específicas. Eu acreditaria que o juízo de Deus estava vindo mesmo sobre as pessoas. Mas não, ele está alcançando todo mundo. Então, né? Porque se não, nós como salvos, né, nós cremos na nossa salvação, nós estaríamos fora do juízo de Deus. Então o juízo de Deus, ele não alcança aquilo que é justo. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas tentando aí, nos devaneios das ideias aí, a partir daquilo que a gente está colocando, né? Eu acho assim também, né, a partir de uma perspectiva bíblica, assim, a Bíblia diz que a ira de Deus ela dura só por um momento, mas que a sua misericórdia ela dura eternamente, né, e ela se renova todas as manhãs. A gente vê a descrição no livro do Apocalipse, né, o Apocalipse deixa isso para a gente muito bem claro, que Deus ele é um Deus longânimo, ele é um Deus paciente, ele é um Deus misericordioso, né? Ele é um Deus que vai dando avisos, que vai dando alertas, e que há, de fato, um momento em que Deus se levanta para poder fazer a sua justiça e para poder fazer o seu juízo, né? Há um momento em que Deus bate a mão na mesa e um momento em que ele diz, chega, não dá mais, né? Mas até que esse momento chegue, né, muito tempo se passa. E o que a gente percebe é que o juízo de Deus, biblicamente falando, ele é um juízo pontual, né? Deus não castigou o mundo inteiro com o vírus porque o pessoal está se esquecendo de Deus, né? Aliás, o próprio Deus disse, né, depois do dilúvio, que enquanto o mundo for mundo, ele seria guiado pelas leis da natureza que ele mesmo estabeleceu, né? E a gente percebe isso, que a misericórdia de Deus ela é infinita. O juízo de Deus ele dura por um momento e ele é pontual, né? Sim, sim. Vou repetir aqui deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Vamos lá. Nos nossos comentários aqui, são bastantes, mas nós vamos tentar compartilhar aí, ó. Espera aí. Teve uma pergunta aqui da Cacilda sobre a obediência, né? Se a gente pode fazer o que a gente quiser fazer, né? E eu sempre digo que a forma como a gente vive ela não muda a forma como Deus nos trata,
né? Porque Sim. Deus nos ama e Ele tem por nós um amor incondicional. E sempre que a gente voltar, é isso que está lá na parábola do filho pródigo, sempre que a gente voltar, Ele vai nos receber com amor, colocar um anel no nosso dedo e a mesa vai estar posta para Ele celebrar conosco, né? Então a forma como a gente vive, ela não muda a forma como Deus nos trata, né? Mas a forma como a gente vive, ela muda a forma como nós tratamos Deus, né? E muitas vezes Deus está ali presente de braços abertos e nós é que estamos distantes do braço de Deus, né? Deus está ali presente querendo celebrar conosco e nós estamos distantes da celebração, né? E aí é que mora o grande problema. Na parábola do filho pródigo, o filho pródigo, ele estava no chiqueiro, né? Ele estava lá se rolando lá na lavagem dos porcos, né? Mas o pai estava lá, de braços abertos, esperando o filho voltar, olhando no horizonte todas as manhãs, esperando ansiosamente pelo dia que seu filho ia voltar. Então, a forma como a gente vive, aquilo que a gente faz para com Deus, isso não muda a forma como Deus nos trata, né? Mas muda a forma, assim, como nós tratamos Deus. E eu penso também que as pessoas confundem muito essa questão da graça, né? Porque eu sempre digo, a gente aplica a graça, às vezes, só para salvação, né? O que você precisa fazer para ser salvo? Nada. Mas é como se... Aí, às vezes, a gente apresenta como se fosse um contrato com as letrinhas embaixo, né? Olha, você não precisa fazer nada para ser salvo, mas depois você vem para a igreja, agora não é assim, não. Você tem que pagar o preço, tem que sacrificar e tudo, aquela questão toda. Não, né? A gente precisa aplicar a graça também no nosso dia a dia. E aí, o que eu entendo nessa questão, né? Quando a gente entende a graça de Deus, obedecer e viver essa vida de obediência naquilo que o pastor André colocou, acho que isso vai ser uma atitude tão leve, uma atitude tão, vamos dizer assim, uma consequência, né, da gente entender o que de fato é a graça, né? E aí a Débora pergunta, né? Então só quem morre com o coronavírus está sob o jugo? Seria esse o senso de justiça de Deus? Quem sobreviver já estará salvo? Pastor André, outra pergunta, né? Amar o pecador não estaria sendo confundido com amar o pecado por alguns cristãos? Eu acho que sim, né? Às vezes há essa confusão aí entre amar o pecador e amar o pecado, né? Sim. O que não é a nossa postura. A nossa postura é sempre de condenação do pecado, mas de amplitude na visão do pecado, né? Porque na nossa tradição evangélica, isso principalmente aqui no Brasil, a gente tem muito problema com os pecados morais, os pecados sexuais, e a gente tem pouco problema com os pecados sociais, né? E a gente tem muita tolerância com os chamados pecados sociais e nenhuma tolerância com os pecados morais ou os pecados sexuais. Então acho que a gente precisa ampliar a nossa... Sim. Mas sempre acolher o pecador, né? Sim. Tem uma outra pergunta aqui, né? Qual que era a outra pergunta da Débora? Eu acho que eu perdi. Peraí, deixa eu verificar aqui se a Débora puder passar de novo a pergunta dela. Enquanto eu acho que tem uma pergunta também, não me lembro quem, mas assim, há quem diga que é o fim dos tempos. O que vocês dizem sobre isso, né? É o fim dos tempos? Como é que é a pergunta? Repete aí, por favor. Há quem diga que essa situação que nós estamos vivendo é o fim dos tempos. O que a gente diz sobre isso? O que vocês dizem sobre isso? Eu acho que o fim dos tempos ele começa na ressurreição de Jesus, né? O Apocalipse ele tem início na ressurreição. Por isso é que a Bíblia Sagrada desde sempre diz que a volta de Jesus ela é eminente, que o fim dos tempos é eminente, né? Humano. Seu vídeo tinha travado aqui para mim, você conseguiu me ouvir? Voltou? Parece que travou, pastor. O seu tinha travado aqui para mim também. O meu travou aí para você? Travou também, mas voltou, né? Voltou. Eu vou para mais perto do roteador aqui e ver se resolve. Ótimo, ótimo.
Aí. Tá me ouvindo? Sim, sim, te ouvindo. Então, próxima pergunta aí. Deixa eu analisar aqui, procurando aqui na nossa... Onde fica a obediência nós já respondemos, né? Aí o pastor Antônio Carlos diz, né, se o Brasil ficar por 30 dias vai ser um colapso econômico, a gente já tem visto isso de fato, né? E aí uma outra pergunta lá da metodista inglesa está dizendo assim: podemos afirmar que a linguagem e a postura do ser humano relacionada a Deus... Perdão, vou repetir de novo. Podemos afirmar que a linguagem e a postura do ser humano relacionadas a Deus. Vemos que existe uma blasfêmia absurda. E a justiça de Deus, como fica? A blasfêmia de Deus ela é feita desde sempre, né? A maior blasfêmia ela foi feita diante da crucificação de Jesus, e ao invés de a gente ver Jesus falando para aqueles que o crucificavam, né, que a mão de Deus ia pesar sobre eles, que eles iam ser infectados com coronavírus, que a hora deles estava chegando, né? Enquanto eles zombavam do Filho de Deus, tudo que Jesus pede para Deus é para que Deus não lhes impute aquele pecado, né? Tem misericórdia, sim, porque não sabe o que fazem. Então, a postura que a gente tem diante da blasfêmia, ou que a gente deveria ter diante da blasfêmia, é a postura do mestre, né? É a postura de quem clama por misericórdia, não de quem clama por vingança. É a postura de quem clama pelo acolhimento, pela oportunidade de mudança, e não pela oportunidade da mão pesada, né? E algo que a gente precisa sempre pensar, né? Porque a nossa tendência hoje como igreja, a partir daquela questão de uma teologia moral, da teologia meritocrática, né? Que a gente escolhe quem deve amar, a gente escolhe quem deve ser salvo, na verdade, né? A gente tem sempre essa tendência de fazer isso. E o que a gente faz, né? A gente tenta combater o pecado da humanidade com a nossa iniquidade, né? Ou seja, a sociedade está em pecado, isso é fato, acontece situações assim, mas a gente está dando murro em ponto de faca, a gente está combatendo o pecado do mundo com a nossa iniquidade, esquecendo daquilo que está no nosso coração, que também é pecado, né? Exatamente, né? A gente precisava ter uma postura mais parecida com a postura do apóstolo Paulo, né? De que dos pecadores eu sou o primeiro e talvez seja o pior deles, né? Sim, sim. A gente precisa olhar mais para a gente mesmo, mais para os nossos pecados, né? E menos para o pecado do outro. E quando a gente olha para o outro, a gente precisa ter mais misericórdia e menos condenação, né? Sim. E aí, assim, é aquela questão, né, da gente não usar, né, os nossos púlpitos, não usar as nossas redes sociais para disseminar uma ideia de um Deus vingativo, de um Deus que está toda hora procurando a oportunidade para tampar um raio na nossa cabeça, né? Não, isso não faz parte da essência de Deus, né? De quem é Deus sobre a nossa vida, né? Como a nossa irmã disse ali, né? Nós não somos juízes, a Alice, né? É isso mesmo, Deus não chamou a gente para ser juiz, Deus chamou a gente para esse ministério da reconciliação. O Marcos Peixoto aqui de Ubai, ele pergunta o seguinte, né? Entendemos que não se trata de justiça de Deus, mudando de foco em relação à permissão de Deus para tudo isso. Podemos entender como cuidado de Deus para que muitos se voltem para Ele? Né? O Marcos está dizendo, então... Pode falar primeiro. Repetindo a pergunta, né? Entendemos que não se trata da justiça de Deus. Mudando o foco, então, em relação à permissão de Deus para tudo isso, podemos entender como cuidado de Deus para que muitos se voltem para Ele? Eu acho se isso fosse um cuidado de Deus, eu acho um cuidado um tanto quanto esquisito, né? Deus cuidando da humanidade, matando ela, matando gente, né? E quem morreu? Não teve cuidado de Deus? Ou mereceu morrer, né? Eu acho que esse tipo de juízo não cabe dentro de Deus, né? O que a gente precisa pensar é que a oportunidade de Deus, o chamado de Deus, né? Ele é sempre pela graça e pelo amor, né? Se antes na história Deus agiu com essa atitude, né? De
de pesar a mão, principalmente sobre os povos inimigos de Israel, né? Em Jesus, ou a partir de Jesus, essa não é mais a atitude de Deus, né? Há aí uma mudança no modus operandi de Deus, que passa a ser não mais por meio do juízo, da mão pesada, mas sim por meio da graça, né? Deus agora está sempre agindo por meio da graça, do amor, do acolhimento, né? Do confronto, sim, da disciplina, sim, né? Porque, inclusive, a Bíblia diz que Deus disciplina quem Ele ama, então, se algum dia Deus nos disciplinar, que a gente tenha consciência de que é porque Ele nos ama, né? Mas a gente também não pode pensar em uma disciplina que extrapola o bom senso, né? Porque o pai que disciplina o seu filho, né? Imagina lá que o filho desobedeceu o pai, fez um berreiro lá, um escândalo no meio da rua, o pai chegou em casa e cortou as pernas do filho com um facão. Né? Isso não é disciplina, né? Isso, o pai é louco, o pai precisa ser preso, né? Ele não pode ser pai, não tem condição nenhuma de ser pai, né? Então, a gente pensar que Deus, né, ele estaria disciplinando, matando gente, exterminando gente, né, lançando uma espécie de castigo aí sobre a humanidade, eu não enxergo isso como disciplina, como cuidado, como carinho de Deus de forma nenhuma, né? Eu acho que isso tem muito mais a ver com a consequência das atitudes da humanidade, principalmente nessa ganância que a gente vive sempre, que está sempre presente no nosso coração, de ter o lucro como bem acima de tudo, né? E tem muito menos a ver com Deus pesando a mão, né? Eu acho que a disciplina de Deus ela tem um propósito de ser, e ela tem uma forma produtiva de ser, que é para o nosso crescimento e amadurecimento, né? Sim. A disciplina de Deus ela não é nunca um castigo, né? Deus não castiga, Ele disciplina, mas Ele não castiga. E aí é importante a gente lembrar que a disciplina, né, como o pastor André mesmo disse, ela não abate, a disciplina de Deus ela levanta, né? Ela levanta o ser humano a esses propósitos de Deus. Isso é muito importante. Outra pergunta é lá do Valdinei de Pouso Alegre, né? Está perguntando para a gente aqui. Paz e graça. Fala uma coisa. Por que depois de permanecerem dentro do projeto de Deus, o povo decidiu sair do mesmo? Será que ele nunca experimentou a graça ou ele não entendeu a graça? Como é que é? Repete a pergunta de novo. Pastor André, que é um especialista em estudos wesleyano, essa pessoa que saiu, ela nunca experimentou a graça ou ela não entendeu a graça? Eu acho que talvez os dois, ou talvez nenhum dos dois, né? Eu acho que... primeiro que eu acho que a gente não perde a graça, né? Eu acho que, como wesleyano, eu acredito na graça preveniente que está liberada sobre toda a humanidade, né? Está presente no coração de toda a humanidade. Então, acho que a gente não perde a graça. Acho que, às vezes, a gente tem, sim, uma compreensão falha e deturpada do que é a graça, né? Mas eu não sei se eu entendi bem a pergunta também. Outra pergunta, né? O pastor Jorge compartilha com a gente. Permissão de Deus, né? É um assunto delicado, né? Se a gente entrar no mérito de que o que acontece, por exemplo, coronavírus, se é permissão de Deus, a gente está invalidando aquilo que a gente disse que é muito mais um resultado de um contexto social, né, de uma epidemia, vamos dizer assim, social, do que da própria divindade de Deus para a humanidade, né? Então, eu não sei se seria de fato uma permissão de Deus, ou eu acho que é muito mais uma consequência da ação do indivíduo do que a permissão de Deus. Agora, a gente está aí, o quê, né? Colhendo aquilo que foi semeado, né? Eu vou retomar aqui um pouco sobre essa permissão de Deus, um pouco daquilo que eu falei sobre as leis da natureza, né? Sim. Eu acho que a permissão de Deus ela aconteceu no momento em que Deus criou o mundo, né? No momento em que Ele criou o mundo, né? Que Ele estabeleceu leis que regem esse mundo, né? E são leis que estão aí vigorando até hoje. Então Deus ele deu a permissão para que o mundo funcionasse da forma como ele tem funcionado, né? Como eu disse, Deus ele estabeleceu que o vírus se espalharia pelo ar. Então isso é, de certa forma, uma permissão de Deus, né? Mas não uma permissão específica de Deus, né? De que Deus estaria liberando aí uma permissão para castigar a humanidade de forma específica, né? Mas sim de que existe uma lei que rege o mundo, que rege o universo, que foi criada por Deus, né? E é permissão de Deus desde que o mundo é mundo, né? Sim, sim.
E aí o pastor Sérgio pergunta, né? Então podemos dizer que nada do que estamos vivendo tem a ver com Deus ou com a sua vontade? É meramente ação do homem? Eu acho que a gente tem dito aqui exatamente o contrário, né? Que Deus, ao estabelecer as leis, né, ele teve essa ação no mundo, né? E de que a ação de Deus ela é exatamente contrária à ação da humanidade. Enquanto a humanidade destrói, Deus cria, né? Enquanto a humanidade traz a morte, Deus traz a vida. Enquanto a humanidade traz a culpa, Deus traz o perdão, né? Eu acho que a ação de Deus ela vem aí na mão contrária, né? Eu acho que a ação de Deus ela faz muito mais sentido se a gente pensar no Deus que pode intervir na situação, que pode poupar pessoas, ou que pode, de alguma forma, providenciar. Oi, voltou. Voltou aqui, pessoal. Né? E aí há uma outra pergunta, né? Se isso é o princípio das dores, né? O princípio das dores, é como eu falei, né? O princípio das dores ele começa na ressurreição, né? O Apocalipse começa na ressurreição, né? Sim, Quando sim. as mulheres elas chegam no túmulo da ressurreição e elas veem o anjo que diz para elas que Jesus ressuscitou, né? Ou quando a Maria, irmã de Lázaro, olha para Jesus, aliás, Marta, né? Olha para Jesus e diz, Senhor, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar lá no fim dos tempos, né? E a resposta de Jesus, a resposta do anjo é sempre, olha, o fim dos tempos já começou, né? Então o fim dos tempos é agora, o Apocalipse é agora, começa na ressurreição, né? E a gente está aí já há 2020 anos aí vivendo essa expectativa que a teologia chama de expectativa escatológica, né? Sim. Há uma pergunta aqui do Conrado, de Santos Dumont. Um abração, Conrado. Gostaria que comentasse dois assuntos. Primeiro, Deus pode intervir e mudar os avanços do coronavírus? E a segunda é, vivemos em tempos da graça e está acontecendo não é castigo. A segunda eu acho que a gente já comentou bastante, né? Mas a primeira, Deus pode intervir? Também da Débora, né? Pode, né? Deus é Deus, ele pode fazer o que ele quiser, no momento que ele quiser, a hora que ele quiser, da forma como ele quiser, por meio de quem ele quiser, né? Então Deus é Deus, ele pode, né? Ele pode intervir? Pode. Eu acho que a grande questão é que a gente precisa... A pergunta é outra, né? Deus vai intervir, né? Porque o milagre é exatamente isso, é o momento em que Deus interfere nas leis da natureza, né? E Deus tem sempre interferido nas leis da natureza? Eu acho que não, né? Eu acho que ele pode. Agora, ele vai fazê-lo? Eu acho que aí já é uma pergunta que a gente não tem a resposta. Pelo menos não por agora, né? E até porque também a questão, né, dessa discussão tem muito mais a ver com essa questão, né, dessa condenação, né? E aí a gente precisa sempre lembrar, né, que no ministério no tempo da lei, né, havia uma condenação, mas a glória maior seria revelada na nova aliança, né? Essa nova aliança ela traz essa experiência diferente que a gente tem vivido nesse tempo. Então acho que essa intervenção de Deus, né, acho que ela pode haver, mas concordo justamente com aquilo que você falou e colocou pra gente, né? A Milena fala, deixa a live salva depois.
O nosso Ministério de Comunicação aqui vai salvar a live, a gente pretende colocar ela à disposição no YouTube para você assistir depois. Um grande abraço aí para a galera, né? E deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Penso que a volta de Jesus começou ao terceiro dia, quando ele ressuscitou. Parabéns, pastores, sendo muito esclarecedores. Muito bom. Exatamente. Vamos ver aqui, né? Se tem mais alguém. Se você que está nos assistindo tiver mais alguma pergunta, pode colocar para nós, né? Graça e paz, Daniel. Graça e paz, como colocar a história do povo antigo na história do povo de hoje? Seria fazer como é que é a pergunta? A pergunta é, né? Graça e paz, como colocar a história do povo antigo na história do povo de hoje? Mas como? A história do povo antigo seria o povo judeu? Acredito que sim, né? A experiência que o povo judeu tem com Deus é uma experiência muito singular, né? Eu, inclusive, costumo sempre ressaltar que a gente não deve observância aos ritos, às festas judaicas, porque nós não somos judeus, né? Ela foi uma experiência singular para um povo específico, que foi o povo judeu, né? Por meio do qual Deus ele iniciou a sua obra de salvação e redenção da humanidade, mas que ela se abriu em Jesus Cristo, o véu se rasga, né? Ela se abre a todos os povos. A gente vê, inclusive, essa perspectiva em Atos dos Apóstolos, né? Que começa com o ministério de Pedro, mas que o ministério de Pedro depois ele é superado pelo ministério de Paulo, justamente por essa abertura ao diálogo com os gentios, né? Com o povo não judeu, com o qual Pedro teve dificuldade, né? Então, em Jesus, a graça se abre para todos os povos, né? A experiência do povo judeu é uma experiência exclusiva e singular. Aquilo que Deus fez pelo povo judeu, ele fez de forma exclusiva e singular, né? Essa experiência única não deve ser aplicada a outros povos, né? E eu acho que uma grande chave para a gente também até entender os textos bíblicos, acho que é a gente olhar o Antigo Testamento a partir dessa ótica da graça de Deus, né? Porque senão todo texto que está no Antigo Testamento vai nos remeter a isso. Mas a gente precisa sempre nos lembrar qual era esse contexto que estava permeando ali no Antigo Testamento. Era um contexto onde você fazia o que você fazia por merecer, era um contexto onde você fazia, agora você tem que pagar por isso. Então, traz um contexto diferente. Por isso que a maioria dos textos que a gente usa, vê usando hoje, na verdade, né? Vê as pessoas usando hoje, para justificar o juízo de Deus, né? Como coronavírus como juízo de Deus, a maioria deles estão aonde? Estão no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, ele retrata muitos, né? Não só o Deus que a gente vê no Novo Testamento, mas vários outros deuses que estavam ali para castigar o ser humano por algo que eles haviam feito, né? Então, um texto, ele fora de contexto, ele se torna esse pretexto, a gente querer justificar algo que não tem a ver com a realidade da palavra de Deus para nós, né? E aí, o pastor pode comentar, mas tem uma pergunta aqui, né? Algumas outras perguntas que estão chegando, né? Se tirarmos, perdão, saiu aqui, vamos lá. É a pergunta da Débora, né? Se tirarmos como fora do sincero, se tirarmos como fora do sincero, podemos receber a proteção de Deus diante desse mal? Acho que é se orarmos com o coração sincero. Podemos receber a proteção de Deus diante desse mal? Eu acho que orar a gente pode, mas a gente precisa ser prudente, né? Lá no deserto, o diabo virou para Jesus e falou, se você tem fé, se atira desse monte, né? Ou transforma os pães em pedra, né? E a gente precisa sempre se lembrar de não colocar Deus à prova, né? Então, se a recomendação é para a gente ficar em casa, ficar em quarentena, ficar confinado, seja lá o nome que se dê a isso, né? Não vamos ficar em casa. Vamos obedecer essa direção para que a gente não coloque Deus à prova, né? Porque Deus pode nos proteger, Deus pode nos abençoar, mas a gente ficar colocando Deus à prova, segundo a atitude de Jesus, não é o que a gente deve fazer, né? Sim. Vocês acreditam que daqui para frente, uma pergunta da Ana Mares, um abração Ana Mares, da nossa igreja, vocês acreditam que daqui para frente teremos situações piores do que essa? Diga em relação ao futuro. Eu acho que sim, né?
Assim, em alguns aspectos, assim, o mundo melhorou muito desde os tempos antigos, né? Por mais que a gente ainda tenha níveis de violência muito altos, né? Mas hoje o mundo é muito menos violento, as expectativas de vida são muito maiores. Mas em outros aspectos, como por exemplo o aspecto do distanciamento social, e que a gente tem experimentado isso mais forte agora, eu acho que o mundo tem piorado sim muito, né? E eu acho que enquanto o ser humano ele continuar visando o lucro e tiver a ganância no coração como fonte de todo sentimento, eu acho que, de fato, a situação ela tende a se agravar e a piorar em muitos aspectos, né? Sim. E aí a Priscila de Pouso Alegre pergunta pra gente, né? Ela está perguntando se a gente está vivendo essa lei da semeadura, né? Essa questão do amor ao dinheiro, um amor, né, a essa questão aí, né? O recurso, aquilo que a gente tem. Se a gente está vivendo, de fato, né? Essa lei da semeadura nos dias de hoje, né? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Ou seja, tudo que é ruim que existe no mundo existe por causa do amor ao dinheiro, né? Então, eu acredito que sim, né? Se colocar o dinheiro no lugar de Deus, né? Ou deixar o dinheiro ocupar o trono do coração, como o ser humano tem feito e como a gente tem sido incentivado a fazer desde sempre, né? É o que gera esse tipo de problema, né? Porque a gente coloca o dinheiro em primeiro lugar e as relações humanas de afeto, de solidariedade, elas acabam se tornando secundárias, né? E o sujeito que tem cada vez mais dinheiro, ele cada vez tem um olhar menos humano, né, para as necessidades alheias. Então acho que nesse sentido a tendência é piorar mesmo. Uma outra pergunta que é anotada aqui, né, a Bíblia profetizou o coronavírus? Você acha que a Bíblia já trouxe isso profetizado, né? De forma específica, eu acho que não, né? Acho que a Bíblia não falou lá sobre o coronavírus, né? A Bíblia fala sobre males, doenças, tragédias, guerras, tudo isso de forma muito geral, né? Mas sobre o coronavírus em específico, eu acho que não. Sim. Um abraço ao pastor Sérgio, que precisou de sair. Um abraço, Deus abençoe a vida do pastor Sérgio. Se por acaso você está na live e está nos acompanhando e a sua pergunta não foi respondida, queria pedir que você fizesse ela de novo, compartilhasse aqui com a gente. Se tiver mais alguma pergunta, né, aproveite aí o pastor André com a gente, faça essa pergunta. Nós queremos dialogar com você e trazer, né, esclarecimento à luz da palavra de Deus a partir de uma teologia que seja saudável, né? Um exercício de uma teologia saudável na nossa vida e nas nossas igrejas também. Poderia falar um pouco sobre a volta de Jesus? Uma pergunta da Cacilda. Sim, claro. A volta de Jesus, ela, como o próprio Jesus disse, né, ela é algo que é desconhecido para a humanidade, né? Quando ela vai acontecer, isso não foi revelado para nenhum ser humano, né? Nem o próprio João, na sua experiência do Apocalipse, ele fala sobre data, né? Ele tem uma experiência a partir de visões, mas ele mesmo não tem revelação sobre o quando acontecerá, né? Sim. Ele vê muita coisa acontecendo e a gente precisa também ter a consciência de que no Apocalipse há 3 momentos históricos, né? Que é o passado, presente e futuro. Por isso que ela inclusive ressalta que Deus é o mesmo, né, que Deus era e há de vir, né? Porque há essa abordagem aí do passado, presente e futuro, né? Então o Apocalipse trata de coisas que já aconteceram lá antes de João. Ele trata de coisas que estavam acontecendo no tempo de João, como a perseguição à igreja, né, pelo Império Romano, que foi muito ferrenha no tempo de João, né? O próprio Apocalipse, né, o próprio imperador Nero, ele coloca fogo em Roma e joga a culpa nos cristãos. E tudo isso também é enxergado a partir de uma perspectiva apocalíptica, né? E o terceiro momento é o momento do futuro, né? Que na verdade é a menor parte do Apocalipse, né? Só os últimos capítulos do Apocalipse são tratados sobre os momentos futuros. E o que a gente vê no Apocalipse
é muito diferente daquilo que a gente é acostumado, da forma como a gente é acostumado a interpretar, né? Mas, assim, eu acho que o Apocalipse por si só, a escatologia, a volta de Jesus, ela valeria uma live sozinha, né? Porque tem pano para então, manga. o pessoal tá fazendo esse pedido, pastor André. Se você aceitar, eu vou te convidar para você fazer na próxima semana, aproveitar esse tempo de confinamento aí, uma live sobre Apocalipse, né? Acho que seria bacana. Sim, com certeza. Analisa aí a possibilidade e veja isso para nós, né? Então, são grandes essas perguntas, né? E acho que não sei se todo mundo estava assistindo quando eu comecei a falar. Uma outra pergunta que me fizeram, e eu vi também, né? Se essa questão hoje do coronavírus não tinha a ver como Deus, de fato, pesando a mão sobre o Brasil por causa do carnaval, né? Todo aquele episódio que a gente viu do desfile da escola de samba da Mangueira, né? Representando Jesus ali. Então, o que nós estamos vivendo hoje seria um juízo de Deus, um castigo de Deus sobre o Brasil por causa daquela blasfêmia que foi feita ali, né? Eu acho assim, né? O desfile desse ano ele foi até bem light, né? Eu achei assim, ele até bem reflexivo. Colocou lá um Jesus negro, né? Como um morador da favela, que de fato no seu tempo Jesus era, né? A gente vê essa indagação na fala do Natanael, né? Perguntando para Filipe se pode vir algo bom de Nazaré, né? Porque Nazaré era a periferia da época, né? Sim, Ele veio da favela de Nazaré, né? Para a gente poder contextualizar um pouco. Então, assim, a desse ano eu achei até bem light, bem tranquila, né? Eu acho que teve outros anos assim que realmente pegaram um pouco pesado, chocaram bastante, né? Mas como eu disse anteriormente, né? Escárnio, blasfêmia com o nome de Deus ou com a figura de Deus existe desde que o mundo é mundo, né? Escarneceram de Jesus diante da cruz, deram murros na cara de Jesus, mandaram Jesus descer da cruz se ele fosse mesmo filho de Deus. E tudo que Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, né? Tem misericórdia. Eu acho que isso diz muito sobre essa nova forma como Deus tem agido, né? Então, assim, não cabe na minha fé essa ótica de que Deus está castigando o mundo por causa do escárnio do carnaval, né? Sim. Por mais assim que muitas vezes o carnaval choque a nossa fé. Pastor André, a nossa live aqui, ela vai terminar daqui a alguns minutos, né? Foi alertado aqui pela nossa equipe de comunicação, porque acho que o período permitido é 1 hora, né? Pastor André. Perfeito. Porque a live, depois de 1 hora, ela encerra sozinha. E aí, na hora que eu estava falando isso, ela automaticamente se encerrou. Tá? Aí eu falei, deixa eu conectar aqui de novo, para a gente pelo menos dar os... Se a gente fosse blogueiro famoso, podia fazer live de 8 horas, né? Pois nós não chegamos ainda nesse nível, né? E aí a gente... Mas foi muito bacana, assim, tem sido muito bacana. Um abraço aí para a Laís, né? A esposa do pastor André. Deus abençoe. Manda um aí para a Amanda, para a Helena. Amém, amém. Para a galera aí que está nos acompanhando, essa foi a nossa primeira live. Eu fiquei muito feliz assim, com o resultado e com a nossa discussão. Acho que a gente conseguiu aqui propor uma discussão muito profunda, né? Uma discussão bem densa nesse sentido, né? Principalmente contando com o pastor André, né? Que está aí na área da ciência da religião. Eu tenho escolhido outra área, né, de pesquisa, que é a educação. E aí o pastor André tem colocado aí. Pastor André, os irmãos aqui, ó, o Marcos Peixoto da nossa igreja, ele está sugerindo aí para a gente fazer uma escolha de um próximo tema. E eu gostaria que você participasse dessa live de novo com a gente, aproveitando esse tempo de confinamento. Se você aceitar, e aí, de repente, o pessoal que está nos ouvindo aí, coloque aí sugestões para a gente poder trazer como debate. Você pode digitar aí, né? Coloque aí nos comentários que eu vou anotar sugestões de tema para as próximas lives aí, para a gente poder compartilhar. Com certeza, já está aceito já. Mas eu acho que a gente podia dialogar um pouco sobre o Apocalipse, né? Acho que ainda está dentro do tema também. Sim, a gente pode... Nos nossos dias aqui agora, de lives de estudo, vão ser sempre às quintas-feiras. Então, né, nessa semana a gente fez o inverso, mas a partir de semana que vem a live vai ser na quinta-feira que vem, nesse mesmo horário. Então, se o pastor André puder estar com a gente, preparar um estudo para a gente aí, vai ser muito bacana, sobre Apocalipse,
né, vai ser muito bom. O pessoal está colocando bastante aqui o tema do Apocalipse, né? Com certeza, vamos sim. Na próxima quinta a gente está aí. Então tá bom, então. Muito obrigado. Se o pastor André quiser fazer mais alguma colocação, a gente vai encerrando esse tempo aí também de bate-papo. Se tiver mais algum assunto, pode compartilhar com a gente também. Algo que você tenha, né, preparado aí. Não, só agradecer mesmo aí pelo convite, né, mais uma vez aí. Agradecer o pessoal aí da Igreja Metodista em Ubá pelo carinho, pela receptividade. E principalmente aí o pessoal que acompanhou a gente aí, né, essa 1 hora aí da gente dialogando, conversando, né? E eu espero que a gente tenha de alguma forma contribuído, né, principalmente sobre o tipo de relacionamento que a gente deve ter com Deus e a forma como a gente deve ver a Deus, né? Sim. Então eu espero que a gente tenha dado alguma contribuição aí nesse sentido e poder trazer pelo menos um pouco de paz aí ao coração do povo nesse momento um tanto quanto turbulento, né? Mas obrigado aí, valeu pessoal, e se Deus quiser então a gente se vê na semana que vem. Com certeza. E aí, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos nossos inbox, né, tanto da Igreja Central de Santos Dumont, e eu quero também deixar um abração para a galera aí de Santos Dumont, Central de Santos Dumont, né, que está acompanhada. Eu acho que a gente está fazendo um intercâmbio, né, entre as igrejas metodistas de Ubá e Central de Santos Dumont. Espero que esse intercâmbio não fique só aqui na live, né? Assim que passar esse tempo, vamos marcar um culto juntos, vocês virem para cá, a gente vai ser uma alegria receber vocês aqui, a galera de Santos Dumont. Então, um abração para essa igreja tão querida para nós aí. Eu tive o privilégio de estar aí, né? Estar aí com vocês. Então, receba o meu abraço e tenha certeza, né, que o pastor André é um presente de Deus para essa igreja, a Laís também. E eu tenho muita alegria de falar isso, né, para vocês aqui nessa live. Então, um grande abraço para vocês mesmo. A live vai estar salva e a gente vai colocar ela no YouTube, no nosso canal do YouTube. Depois eu passo para o pastor André o link. E aí, se o pastor André vai compartilhar para os irmãos aí da Igreja Central e Córrego do Ouro, tá bom? Perfeito, então, gente. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, pastor André. Deus abençoe, viu? Obrigado, grande abraço. Um abraço. Fique na paz. Amém.